A paz do Senhor para meus queridos, amados irmãos aqui do canal Semeando a Fé. Eu sou o presbítero Francisco de Assis. Para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Para você que visualiza esses vídeos, mas não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Para você que já é inscrito no canal Semeando a Fé, deixa aí o seu like nos vídeos, meus queridos irmãos. Comente aí nos vídeos também, seja um evangelista, que Deus venha abençoando grandemente a vida de todos vocês. Eu vou fazer aqui um pouco de evangelismo urbano, meus queridos irmãos, aqui nessa tarde, meus queridos irmãos. Eu quero te dizer aqui, glória a Deus, nesse pequeno espaço de tempo, quer dizer que você é bem-aventurado, você está dando crédito para você estar ouvindo, bem-aventurado quer dizer feliz. O tema da palavra é: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Meus queridos irmãos, quero dizer que Jesus ele veio nessa terra com o objetivo de salvar aqueles que se encontram distanciados da presença de Deus, meus queridos irmãos, aqueles que estão no mundo de engano, aqueles que estão com a sua visão encoberta por o pecado, meus queridos irmãos. E aqui no livro de Dr. Lucas, no seu capítulo 19, seu versículo primeiro a seguir, meus queridos irmãos, a Bíblia é bem clara em falar, meus queridos irmãos, aqui sobre um homem chamado Zaqueu, um cobrador de imposto. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Aqui a palavra do Senhor está falando que Jesus ia entrando em Jericó, meus queridos irmãos, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que, entrando Jesus em Jericó, que ali havia um homem chamado Zaqueu, meus queridos irmãos, que ele era rico, que ele era um cobrador de imposto, meus queridos irmãos, era um homem defraudor, era um homem que roubava do povo, meus queridos irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia ver quem era a pessoa de Jesus, meus queridos irmãos, porque ele era um homem de pequena estatura, ou seja, ele era pequeno, meus queridos irmãos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Zaqueu, meus queridos irmãos, ele subiu numa figueira braba, ali perto do caminho, onde Jesus iria passar. Meus queridos irmãos e amigos aqui do canal Semeando a Fé, ele procurou ver quem era Jesus, porque ele queria ver quem era a pessoa de Jesus, meus queridos irmãos, porque ele tinha curiosidade de conhecer quem era a pessoa de Jesus. Ele tinha visto falar de uma pessoa que era diferente, que era Jesus, porque Jesus, quando ele andava aqui na terra, ele fazia a diferença, meus queridos irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. Jesus, quando chegou ali naquele certo lugar, meus queridos irmãos, que ele observou ali, que ele olhou para cima, que ele viu Zaqueu em cima daquela figueira brava, Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa, ou seja, hoje me convém entrar na sua casa, meus queridos amados irmãos. E onde Jesus chega, a transformação de vida, onde Jesus chega, a mudança de vida, meus queridos irmãos, onde Jesus chega, Jesus muda a história, meus queridos irmãos. Onde Jesus chega, meus queridos amados irmãos, a história não continua do mesmo jeito. Algo tem de mudar, o sobrenatural tem de acontecer, meus queridos irmãos. E ali quando Jesus falou que convinha a ele entrar na casa de Zaqueu, ali muitos que estavam ali murmuravam, porque Jesus iria repousar na casa de um homem pecador. É por isso que a palavra aqui falou que Jesus ele veio, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia perdido. Esses perdidos aqui, meus queridos irmãos, que se encontram sem direção, meus queridos irmãos, foi para isso que o Senhor Jesus veio. Foi para Zaqueus da vida que Jesus veio aqui na terra, meus queridos, amados irmãos, aqui do canal Semeando a Fé. Foi atrás das ovelhas perdidas de Israel que Jesus ele veio.
meus queridos irmãos. Porque Jesus ele veio para os que eram seus, e os que eram seus não o receberam. Mas aqueles que receberam a Jesus, teve o direito de ser chamado Filho de Deus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressadamente se desceu e recebeu-o com júbilo. Ou seja, Zaqueu desceu e recebeu a Jesus com alegria, meus queridos irmãos. Porque é assim, quando nós se encontramos distante da presença de Deus, quando nós temos um real encontro com Jesus, meus queridos irmãos, aqui do canal Semeando a Fé, a nossas vidas é transformada, a alegria nas nossas vidas preenche os nossos vazios, aqueles vazios que nós procuramos preencher com as coisas, meus queridos irmãos, que nos afasta da presença de Deus. Mas quando nós temos um real encontro com Deus, a verdadeira felicidade se encontramos nas nossas vidas. E vendo tudo isso, murmuravas, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador, meus queridos irmãos. Mas Jesus não importava o que o povo dizia. Jesus ele sabia da sua missão aqui na terra, meus queridos irmãos, que é ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus queridos, amados irmãos, então nós como igreja do Senhor, nós temos de se preocupar com isso, de ir atrás das ovelhas perdidas, ou seja, daqueles que não conhecem a palavra de Deus, daqueles ainda, meus queridos irmãos, que não fez uma aliança com Cristo, meus queridos irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz, que Jesus fala: eu não vim para o justo, mas sim para os pecadores, meus queridos irmãos. Os justos somos nós, que já alcançou a misericórdia de Deus. E Jesus também ele fala: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Meus queridos irmãos, aqui do canal Semeando a Fé. Então foi para isso que o Senhor Jesus veio. Foi para Zaqueus, meus queridos irmãos, pessoas que se encontravam afastadas, meus queridos irmãos, da presença de Deus. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, és que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho fraudado, alguém o restitui quadruplicadamente, 4 vezes, meus queridos irmãos. Aqui assim, quando Jesus chega, quando Jesus entra na casa, muda a história. Aqui Zaqueu era um homem defraudador, mas quando a luz do evangelho entrou na casa dele, mudou a vida daquele homem que era um cobrador de impostos. Como nas nossas vidas não é diferente, meus queridos irmãos aqui do canal Semeando a Fé. Quando Jesus entra nas nossas vidas, há uma transformação nas nossas vidas, meus queridos irmãos. O cenário de derrota não continua do mesmo jeito, meus queridos irmãos, porque Jesus ele muda a nossa história. Tudo se faz novo quando nós estamos na presença de Deus, meus queridos irmãos. As nossas forças é renovada a cada dia. E aqui na casa de Zaqueu não foi diferente, meus queridos irmãos. Ali ele começou a recuperar o sentido dele, meus queridos irmãos. E ali Jesus se alegrou de ouvir aquelas palavras da boca de Zaqueu, publicano, meus queridos irmãos. Ele disse: se por acaso eu defraudei alguém, se por acaso eu roubei de alguém, meus queridos irmãos, Zaqueu falou: eu devolverei 4 vezes mais, meus queridos irmãos. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando Jesus viu a sinceridade ali de Zaqueu, Jesus disse que hoje veio salvação para essa casa, meus queridos irmãos, porque Jesus ali viu Zaqueu ali se arrependendo dos seus maus caminhos, dos seus maus atos, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Jesus fala que aquele que chega a ele jamais ele lançará fora, meus queridos irmãos. Então dá tempo para cada um de vocês, meus queridos irmãos, que não fez uma aliança com Cristo ainda, vocês se salvar, meus queridos irmãos, como Zaqueu, aquele se salvou, meus queridos irmãos. Foi para as pessoas mais discriminadas da sociedade que Jesus ele veio salvar, meus queridos irmãos. Foi para esses que o mundo rejeita, o Senhor Jesus ele acolhe, meus queridos amados irmãos. Porque Jesus ele tem prazer em salvar, que todo homem se salva, que todo homem se converta dos seus maus caminhos, meus queridos irmãos. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Zaqueu aqui ele se arrependeu dos seus maus caminhos. E cada um de nós aqui já se arrependeu dos nossos maus caminhos, daquelas coisas que nós fazíamos, meus queridos irmãos, quando nós não conhecíamos Jesus ainda.
Esse Jesus, meus queridos irmãos, que é Salvador das nossas almas, meus queridos, amados irmãos, porque a luz veio a esse mundo, mas o mundo amou mais as trevas, porque as obras dos homens eram as más, e a luz aqui ainda se encontra nesse mundo, meus queridos irmãos, porque a igreja do Senhor ainda está aqui na terra, meus queridos irmãos. Então ainda há tempo para você se salvar, meus queridos, amados irmãos, como Zaqueu aqui, meus queridos irmãos. A palavra do Senhor também nos fala, meus queridos irmãos, que Jesus, glória a Deus, ele tendo 100 ovelhas, meus queridos irmãos, uma se afastando da presença dele, que ele guarda as 99 ali no local seguro e vai atrás daquela uma que se perdeu. O que é que eu quero te dizer aqui dentro dessa palavra? Que toda alma é preciosa para Deus, meus queridos irmãos. Que Jesus quer que todo ser humano se salve, que todo ser humano ele se converta dos seus maus caminhos, meus queridos irmãos. E para a pessoa se converter dos seus maus caminhos, só aceitando a Jesus como exclusivo Salvador da sua alma. Glória a Deus, ainda que morra para o mundo, mas viva para Cristo. E que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Amém?